Glória a Deus. Queremos saudar os santos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na sua presença. Porque Ele é o grande eu sou e a Deus toda a glória. Não temos outro bem além do Senhor, porque Ele é o nosso bem maior, Ele é a nossa força. Glória a Deus. Eu queria estar orando com os santos para iniciarmos mais uma live da palavra. Essa live da palavra, ela é realizada às terça-feiras, às 20 horas. Porém, como eu tinha feito a live dos milagres na segunda-feira, então eu resolvi fazer a live da palavra hoje, na quarta-feira. Porém, a live dos milagres agora vai ser aos sábados, às 20 horas. E a live da palavra continua nas terça-feiras, às 20 horas. Só essa semana que eu coloquei para hoje. E queria também estar falando para os irmãos que chegamos atrasados, né? Já é 8h25, começa às 8 horas. Era para começar às 8 horas. Porque aqui na colônia agrícola Samambaia Vicente Pires faltou energia aqui onde eu moro. Então atrasou mais, tá bom? Senhor, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Queremos bendizer o teu santo nome, que é santo. Queremos te glorificar, te exaltar, te adorar, porque tu és bom. Meu Deus, visita os hospitais, visita, Senhor, os que foram infectados pelo novo coronavírus, por essa cepa do coronavírus, aqueles que estão acometidos por outras doenças, enfermidades. Vai se revelando, revela a salvação, revela a vida eterna. E aqueles que o Senhor tem propósito de curar, cure com poder, com unção, manifestando a tua grandeza, porque tu és o grande eu sou, todo-poderoso, Pai. Meu Deus, continue salvando as vidas, libertando, transformando. Continua, Senhor da glória, manifestando, Pai, a revelação do teu Espírito para a salvação de almas. É o que eu te peço em nome de Jesus e creio na vitória para a glória de Deus. Amém? Seja bem-vinda a obreira Viviane, ali da nossa PFN de Aparecida de Goiânia. Dá um abraço no pastor Dove, em toda a sua família. Seja bem-vindo todos os nossos irmãos, a irmã Geisa, a evangelista Fátima aqui da sede, a irmã Miriana ali de São Paulo, a irmã Bárbara de Aracaju, Sergipe, que congrega na nossa sede da IPFN de Aracaju, Sergipe. Sejam bem-vindos, queridos e eleitos do Senhor. Coisa boa é nós estar aqui conectado com o Espírito Santo, conectado com Deus eterno. Estamos vivendo dias difíceis e nós temos que estar ligados na videira verdadeira. Temos que estar verdadeiramente conectado com o Senhor. Amém? Enquanto os irmãos estão entrando, eu queria ir falando para os amados que já estão conosco, para ir compartilhando essa live pelos grupos do Facebook, pela sua linha do tempo, compartilhar pelo Message também. E não esqueça de ir lá no nosso canal do YouTube, curtir os vídeos que vocês assistiram aqui pelo Facebook, comentar, compartilhar. E lá do YouTube você pode compartilhar para o seu WhatsApp, para os grupos do WhatsApp, para outras redes sociais. Porque no momento que você compartilha pelo YouTube, você compartilha o link. E no momento que as pessoas entram no link, elas entram no canal e pode estar se inscrevendo no nosso canal. Hoje eu recebi um pedido de oração de Pindorama, Alagoas. Uma irmã que assiste às lives
e que viu os testemunhos dos milagres que Deus tem feito e entrou em contato comigo para poder pedir socorro. E ali o Senhor manifestou o poder dele e ministrou na vida dela aquilo que ela estava precisando. Hoje eu recebi também um WhatsApp da minha tia, irmã do meu pai, ali do Rio de Janeiro. E a minha tia contou um testemunho de algo que oramos há muitos dias atrás. E eu tenho mais testemunho para contar de segunda para hoje, né? Porque a cada live Deus tem feito maravilhas e eu tenho mais testemunho para contar ainda, para a glória de Deus. De segunda para quarta-feira, a minha fé já foi muito edificada, porque vale a pena pregar a palavra, orar, ministrar e nós ver a revelação viva do Espírito Santo. E após a revelação do Espírito Santo, a gente vê a manifestação do poder de Deus para alcançar uma vida, seja com cura, seja com resoluções de problema, seja com libertação, com salvação. Queridos, é a palavra que tem esse poder. A palavra de Deus é poderosa, glória a Deus. Os irmãos estão entrando, a irmã Adriana ali de São Paulo, seja bem-vinda. A irmã Cristina ali de Peneda Alagoas, minha amiga há muitos anos. Dá um abraço na sua família, na irmã Teté, em todos da sua família, viu, irmã Cristina? Deus abençoe sua casa poderosamente. Tem muita gente já entrando. A irmã Maiane, seja bem-vinda. Ali da nossa IPFN, da Nascença. E tem um trabalho também ali na Cruz das Donzelas, em Sergipe. Esse pessoal que eu estou falando, irmão, são obreiros nossos, do campo missionário. O pastor Eugênio e a esposa têm feito um trabalho muito bom. Inclusive, a esposa do pastor Eugênio gosta de trabalhar com crianças. Eu quero ver que quando eu for para Aracaju, se eu faço uma arrecadação aqui com vocês de Brasília, para a gente levar brinquedo, levar coisa para essas crianças. Material evangélico também para eles trabalharem, tá bom? Glória a Deus. Beatriz Ribeiro, seja bem-vinda. Missionária Márcia aqui da sede, grande intercessora, grande mulher de Deus, seja bem-vinda. Amém, irmã Cristina. Senhor, neste momento eu quero apresentar o filho da irmã Cristina. Toca nele do alto da cabeça, a planta dos pés, e remove toda enfermidade, remove todo o mal, para a glória de Deus. Senhor, eu creio na cura do filho dela, Deus. Deus, que ele seja tocado pelo poder do Espírito Santo, restaurando, curando, lavando, camandai, astecmia, glória, no nome de Jesus. A irmã Lucimari é uma filha minha espiritual, irmã Lucimari. Irmã Lucimari está no Rio de Janeiro, glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Lucimari, glória a Deus. Eu me lembro que quando a irmã Lucimari foi batizada com o Espírito Santo, o Senhor me usou. Eu coloquei a mão na cabeça dela, ela foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Terra de mistério. A irmã Luciana, esses dias, Deus, né, deu a vitória e ela entrou no voto dos R$1.000. E Deus abençoe e prospere sua vida, irmã Luciana. A irmã Clésia Santos, seja bem-vinda. Queridos, não tem coisa melhor do que nós estar na presença de Deus. Nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A cantora Nazinha Brito, seja bem-vinda, ali de Minas Gerais. A Nazinha Brito já cantou nas nossas igrejas há muitos anos atrás, cantora evangélica, seja bem-vinda. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Queridos, vá compartilhando a nossa live aí em todos os grupos do Face, na sua linha do tempo, que a gente tem uma palavra do céu. E eu quero que muitas vidas sejam alcançadas através dessa palavra. A irmã Iraci, ali do Tocantins. Seja bem-vinda, irmã Iraci. Seja bem-vinda, minha querida. Dá um abraço aí nos irmãos do Tocantins, para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Pastora Rosimeire, ali de Aracaju. Seja bem-vinda, dá um abraço aí no pastor João e toda a família. E na IPFD, igreja que amamos. Nosso pastor Rodrigo também está entrando hoje. Seja bem-vindo, pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo é ele que passa as lives do Facebook para o YouTube, tá bom? É nosso pastor ali em Aparecida de Goiânia, na gestão do meu sogro, pai da minha esposa, pastor Edmundo, e nossa querida pastora Aédila. Creuza, seja bem-vinda, Creuza. Creuza está na chácara, grande amiga nossa de Taguatinga, glória a Deus, mas está residindo na chácara, muito bom estar no campo. Pastor Emerson, seja bem-vindo, pastor Emerson. Pastor Emerson esteve conosco há muitos e muitos dias atrás no culto presencial. Que bênção, né? Muita gente boa. Irmãos, quem for chegando aí, seja bem-vindo, porque eu vou entrar agora na palavra, viu? Eu quero dar as boas-vindas para todos. E eu quero falar que todos os pedidos de oração de todas as lives eu checo. Às vezes eu vou até para as lives antigas e eu estou orando por todos os pedidos de oração, pela madrugada, pelo dia. Também o grupo Relógio de Oração está intercedendo conosco. Os obreiros locais também estão intercedendo conosco, porque a gente tem visto e queremos ver mais a glória de Deus na vida das pessoas. Queremos que os ouvintes sejam inundados com o poder do Espírito Santo, sejam arrebatados pela palavra de Deus, palavra poderosa, palavra que nos traz o conhecimento do verdadeiro Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas. É isso que eu estou vivendo aos poucos esses últimos dias. Eu estou vivendo isso desde o início da pandemia. Muitas maravilhas. É isso que eu quero resgatar como igreja de Cristo. É isso, porque os sinais seguirão aos que crê, e é através dos sinais que os novos convertidos são firmados, que os pecadores percebem que há um Deus que se manifesta no meio dos crentes, e a própria igreja também é edificada. E sinais se faziam pelos apóstolos. É isso aqui que nós, como igreja, temos que resgatar. Resgatar. Porque a igreja de Cristo não é uma igreja morta. A igreja de Cristo não é uma igreja fria. A igreja de Cristo é uma igreja cheia de poder, cheia dos dons espirituais. Não de pessoas que pratiquem meninices,
de pessoas que queiram atuar artificialmente, não. Pessoas provadas, preparadas e aprovadas por Deus para serem usadas com poder e glória. Porque todas as pessoas que Deus quer usar, Deus prepara, Deus prova e Deus aprova para ser usado por Ele. Pastor Wellington, isso que o senhor está falando é bíblico? É bíblico. Eu vou ler para vocês aqui 1 Timóteo, amém? Já vamos iniciar aqui no estudo da palavra. 1 Timóteo 2, versículo 21. Perdão, não é 1 Timóteo não, é 2 Timóteo, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. De sorte que se alguém se purificar, por isso que Deus prepara, nos purifica, nos santifica. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Olha, será vaso para a honra. Quando o Senhor nos trata como vaso, é porque Ele quer dizer assim, você vai ser utilizado, você vai ser usado. Porque Deus nos trata como filhos, Deus nos trata como servos, Deus nos trata como homem e mulher. Às vezes Ele diz, homem! Quando Ele me chama de homem, é me chamando a atenção. Mulher! Entendeu? Ele também nos trata como vasos. E quem é preparado, quem é purificado, quem é santificado, está escrito, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor. Olha que palavra forte. Para uso do Senhor. E preparado para toda boa obra. Então, essas pessoas que Deus prepara, que Deus treina, que Deus aprova, tanto eles vão ter um preparo para ser usado por Deus. Você pode ver que Pedro, ele foi preparado por Deus para ser usado por Deus. E Deus usou ele poderosamente no dia de Pentecostes. Todos eles foram preparados por Deus, entendeu? Então, a gente vai ser preparado para ser usado, porque Paulo diz, para uso do Senhor. E também vamos ser preparados para toda boa obra. O obreiro que é preparado, treinado, testado e aprovado, o irmão ou a irmã que é vaso de Deus, que é preparado, treinado, testado, ele não é só preparado para ser usado pelo Senhor, mas preparado para toda boa obra. E eu vivi isso, porque Deus já me colocou em obra social e eu soube atuar na obra social. Deus tem me colocado e me coloca muito em obra missionária, até porque eu sou um pastor missionário, e eu soube atuar na obra missionária. Deus já me colocou para atuar, e eu atuo até hoje na obra de intercessão, na obra de evangelismo. Você sabia que tem crente que não está preparado para a obra de evangelismo? Ele não tem preparação de Deus para evangelizar, porque ele quer tratar o pecador como se fosse um crente rebelde. E há uma diferença entre um pecador e um crente rebelde, porque o crente rebelde conhece a palavra, entendeu? E o pecador não, é ignorante. É ignorante. Então, até para você entrar na obra de evangelismo, você tem que ter um preparo por Deus. Mas eu queria já que você colocasse algo muito importante nos comentários. Coloque assim, Deus nos prepara para nos usar e para toda boa obra. Tá bom? Coloque aí. Deus nos prepara para nos usar e para toda boa obra. Eu me lembro que Deus ele foi me colocando em muitas obras. Por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que eu fui dirigir um culto fúnebre, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo foi me dirigindo. Hoje em dia, eu sou muito convidado para dirigir culto fúnebre. A primeira vez que eu fui celebrar um casamento, eu fiquei ali também pedindo graça. E eu me lembro que no dia que eu celebrei o primeiro casamento,
que foi da minha irmã na fé, a Aninha, esposa do Fernando, cantor Fernando Fidelis. Eu me lembro que além daquilo que estava no cerimonial, Deus me deu algo diferente. Eu me lembro que Deus falou comigo, porque tinha uma uva lá, que era para me servir a Santa Ceia, né? Aí tinha lá o vinho, o pão e uma uva. Aí aquela uva era só para enfeitar, para representar a mesa da Santa Ceia. E o Espírito Santo falou comigo, você vai ministrar prosperidade no casal. Essa uva vai representar a prosperidade de Canaã. E eu fiz aquilo, e quando foi depois, tinha uma pessoa da sociedade que disse, fantástico, eu nunca vi isso. Eu nunca vi fazer isso em casamento nenhum. Eu quero que tenha isso no meu casamento. E de lá para cá, adotaram isso nos casamentos. Então o Senhor nos prepara para toda boa obra. Amém? Eu aprendi a fazer missões transcultural, porque tem pessoas que ela vive a cultura dela, aí ela vai para outro lugar, em vez dela pregar o Evangelho de Cristo, ela prega a cultura, prega os costumes. Não. O apóstolo Paulo mesmo disse, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de gentio para ganhar os gentios, me fiz de judeu para ganhar os judeus. Então, a igreja tem que ter preparo, tem que ser treinado pelo Senhor mesmo para fazer a obra. Porque se você for para outro lugar pregar cultura, você só vai trazer um choque térmico nas pessoas. Você tem que pregar Cristo. Agora, se na cultura daquela pessoa tiver algo pecaminoso, aí o Espírito de Cristo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai trazer o que é que tem de errado na cultura. Mas nós temos que pregar Cristo, porque é Cristo quem liberta, quem salva. Amém? É algo que você pode colocar nos comentários. Eu não vou pregar a cultura, eu vou pregar a Cristo. Tá bom? Pode colocar aí. Eu não vou pregar a cultura, eu vou pregar a Cristo. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor ainda diz aqui: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Pronto. Esses dois versículos. O versículo 42 e o versículo 43. A igreja primitiva perseveravam na doutrina. Irmãos, o que é a doutrina? A doutrina é o estudo da palavra de Deus. A doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Por exemplo, se nós tiver a doutrina, a gente não se confunde com os falsos profetas. Os falsos profetas, eles ensinam doutrinas erradas e eles dão profecias erradas e fazem pregações erradas. Ou seja, doutrinas falsas, profecias falsas e pregações falsas. E Jesus falou que nos últimos dias ia surgir muitos falsos profetas. Eu ouvi uma profecia anônima que do dia 24 para o dia 25 a morte ia atacar e era para todo mundo ficar dentro de casa e colocar óleo, colocar vinho nas portas, aquela coisa toda. Aí eu ainda aconselhei algumas pessoas para não dar ibope para essas profecias. Aí quando foi em janeiro, outra pessoa profetizando a mesma profecia, e são pessoas que nós nem sabe quem é direito. Aí falou que ia ser no dia 20 de janeiro. E agora, por último, tem outra profecia para o dia 30 de março. Irmãos, nós somos igreja, né? Do Senhor.
E nós temos autoridade sobre a morte, temos autoridade para expulsar os demônios. Jesus disse: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e repreender toda a força do inimigo, e nada me causar dano algum. Quando eu persevero na doutrina, eu não me embaraço com essas profecias. Porque se a igreja da graça ainda está na terra, se o Espírito Santo ainda está atuando através da igreja na terra, como é que a gente vai ficar preso dentro de casa? Porque se sair a morte vai pegar. E cadê a autoridade de Cristo sobre os demônios? Demônio de morte, do que for. Cadê a autoridade de Cristo? Isso vai acontecer da morte, atacar muitos homens na grande tribulação. Por quê? Porque a igreja já foi arrebatada, o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Aí quem vai dominar na terra? O diabo e seus demônios. A Bíblia diz lá em Apocalipse 12, ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós. Entendeu, queridos? Então tem que ter cuidado com essas profecias. Nós temos que ficar na doutrina, porque tem muita gente querendo se aparecer, tem muita gente que é falso profeta, tem muita gente que está profetizando da carne, e tem muita gente que está sendo usado pelo diabo. Então cada profeta é um caso diferente, mas a gente tem que fazer o que Paulo disse, não julgar o profeta, mas julgar a profecia. E às vezes pode ser até um homem de Deus, mas o diabo soprou e ele não percebeu, ou então ele entrou num espírito de sensacionalismo e foi falando por uma empolgação da alma para mexer com o emocional do povo, porque esse espírito de sensacionalismo é terrível. Eu, antes da pandemia, pregando em alguns lugares, eu vi alguns homens de Deus entrando no sensacionalismo e profetizando tanta coisa da carne, sabe? Muita fala e poucos sinais. Muito blá 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 e poucas maravilhas, poucas manifestações de Deus, pouca testificação do Espírito Santo. Então nós temos que perseverar na doutrina. Se a palavra fala que enquanto a igreja estiver na terra, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, como é que agora a igreja vai ficar detida? Porque no dia tal ninguém sairá de casa, que a morte vai estar andando pelas ruas. O cristão, se isso fosse de Deus, aí todos os crentes iam ter que sair pelas ruas expulsando os demônios da morte que queriam atacar os ímpios. Aí os ímpios iam ver o poder de Deus na nossa vida e aceitar Jesus. Que nem uma vez, um vizinho meu caiu no chão, a língua começou a enrolar, isso foi em Aracaju, lá no mangue. O olho revirar e ele como quem ia morrer, e o demônio da morte, solta ele agora. Ele voltou. Então se fosse algo de Deus, ia ser o contrário. Os crentes tudinho saia no dia 30 tá de março pelas ruas, expulse os demônios que querem matar as pessoas. Entendeu, queridos? Então nós precisamos estar na doutrina dos apóstolos. Amém? Coloque aí nos comentários. Eu tenho que comparar as profecias com a Bíblia. Coloque para ficar mais fácil de você entender. Coloque assim. Eu tenho que comparar as profecias com a Bíblia. Tá bom? É verdade, irmã Lucimare. A irmã Lucimare é uma filha nossa espiritual. Está lá no Rio de Janeiro. Ela colocou: a palavra de Deus fala que até mesmo os escolhidos podem ser enganados. Que nós precisamos vigiar mais. É verdade isso aí. Verdade verdadeira. Glória a Deus. Missionária Márcia já colocou: eu tenho que comparar as profecias com a Bíblia. Muito bom. Glória a Deus.
Então eles perseveravam na doutrina. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos tempos a sã doutrina sofreria. E como é que a sã doutrina está sofrendo? Eu vou explicar como é que a sã doutrina está sofrendo. Por exemplo, a gente prega conservação do casamento, porque a sã doutrina zela por isso. A gente prega família, porque a sã doutrina, ela defende isso. Aí, os homens vão mudando a forma de ensinar e de pregar. Aí começa a abrir as portas para divórcio. Começa a abrir as portas para um cristão casar 2, 3 vezes. Aí a doutrina da palavra de Deus vai sofrendo com a forma que os expositores, sejam pastores ou pregadores, coloca. É claro que existe permissão para o divórcio quando há um adultério. Agora esse negócio de crente casa e descasa, isso aí está fora da doutrina, meu irmão. E quem prega defendendo isso está manchando a doutrina. E Paulo disse que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, a sã doutrina sofreria. E eu percebi uma coisa, que antes da pandemia, quem pregava a verdade, quem pregava a doutrina estava sofrendo. Eu já me senti rejeitado em algumas igrejas pela forma que eu pregava. E eu pregava o que? A palavra pura, verdadeira. Agora, com esses acontecimentos, essa pandemia mundial, essa crise mundial, aí eu estou vendo as igrejas se acordando, se despertando. Por quê? Porque nós temos um espelho, a igreja primitiva. E a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Então nós temos que perseverar na doutrina. Por exemplo, um crente que andava pulando de igreja em igreja. Aí passa numa igreja, não tem formação doutrinária nenhuma. Aí vai para outra igreja, não tem formação doutrinária nenhuma. Vai para outra igreja, aí fica aquele cristão sem alicerce. Aquele cristão que edificou sua casa sobre a areia. Porque quem está em Cristo tem uma formação doutrinária. Porque a doutrina é o estudo da palavra de Cristo. A doutrina é o estudo da palavra do próprio Cristo que nos chamou. Então essas pessoas, elas não têm uma formação doutrinária. Igrejas que as pessoas que fundaram elas não têm um chamado para pastorear, para presidir, não sabem nem como cuidar de um rebanho, eles não têm nenhum princípio das suas regras doutrinárias para a igreja ter um referencial. E são pessoas aleatórias que fundou a igreja, abriu a igreja. Aí eles não ensinam, eles não pregam. Até porque não tem nem escola dominical, nem tem culto de doutrina. É só culto de fogo. E como esses pastores não têm formação doutrinária nenhuma, aí é pregador no domingo, é pregador no culto que poderia ser de doutrina, é pregador no culto da vitória. Aí é só assim, só pregador, pregador, pregador. Aí cada pregador que vem, prega o que quer. Por quê? Porque é uma igreja que não tem restrições em relação à doutrina. Aí tem pregador que vai pregar heresia, aí a igreja come a heresia. O pastor é omisso, não sabe nem discernir o que o pregador está pregando, então está tudo bem para ele. Omisso. Omisso por quê? Porque ele mesmo não tem uma base doutrinária.
Aí aquela igreja que o povo vai comendo tudo que for colocado na mesa, espiritualmente falando. Então aquelas pessoas ali são como ovelhas sem pastor, porque não tem um pastor para ensinar, para doutrinar. Entendeu, amados? Aí você vê uma igreja sem fundamentos. Entendeu, queridos? Eu conheço pessoas que são líderes que alimentam as ovelhas com profecia. Não tem um ensinamento, não tem uma pregação sólida da palavra. Aí eu já vi essas ovelhas assim: nossa, eu vou me casar de novo porque eu fui me aconselhar com a minha pastora e a minha pastora profetizou que era para casar de novo. Aí esses líderes, eles não sabem nem conversar, nem aconselhar. Imagine ensinar. É só assim, a ovelha vai lá no gabinete, aí o pastor, a pastora: é isso que eu te digo, se mude de casa. É isso que eu te digo, se casem. É isso que eu te digo, se separem. Pronto. Aí, na mente daquelas pessoas, que tudo que a liderança está falando é Deus usando. Aí, você vai olhar para a situação da pessoa, não existe motivo para um divórcio no casamento. Aí, como é que Deus vai dizer: eis que eu te digo, se separem? Aí você vai ver a situação da pessoa, você percebe que a pessoa está estável onde ela mora, ela está passando só por um problema para crescimento, que ela vai crescer, mas a liderança, não Deus usando, mas usando Deus: eis que eu te digo, se mude. Aí a pessoa vai, se muda, aí daqui a pouco tem problema de adaptação, tem problema com a nova casa, tem problema com a vizinhança. Nossa, eu vivia num paraíso e não sabia. E eu já conheci muitas pessoas que tomaram atitudes pessoais por causa dessas profecias. E toda vez que eu dizia: como foi lá o gabinete com a pastora ou com o pastor? Não, Deus usou. Não existe uma conversa, não existe assim: meu filho, minha filha, vamos aqui na Bíblia. Eu sei que Deus usa em profecia. Deus me usa muito, irmãos, para as pessoas. Mas a igreja, a liderança da igreja tem que ter também a doutrina. A liderança da igreja tem que estar calçada na palavra para não estar profetizando da carne. E eu já vi igreja que as ovelhas são alimentadas só por profecias. E esses crentes que não têm formação doutrinária, que não perseveram na doutrina dos apóstolos, são os crentes mais frustrados. É um grupo de crentes que depois que sofrem muito por falta de conhecimento, porque o Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse povo é um povo amargurado, tem até trauma de igreja. Sabe por quê? Porque não tiveram dos seus líderes a palavra ensinada, a palavra revelada. Porque a igreja tem que ter a palavra de Deus sendo pregada, sendo ensinada com maturidade, com propriedade. Porque a igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. E sabe o que acontece? Muitas igrejas foram abertas sem a direção de Deus. Pessoas que abrem igreja pensando em dinheiro, pessoas que abrem igreja pensando em ser um grande fundador, e pensam tantas coisas e não perguntaram qual o pensamento de Deus em relação ao meu pensamento de querer abrir igreja.
Tem que ter cuidado, irmãos. Tem que ter cuidado. Temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam também na comunhão. Sabe o que é comunhão? É os irmãos estar unidos na mesma fé, unidos na esperança que há em Cristo Jesus. Eu preguei sobre esperança segunda-feira. A live da segunda-feira eu falei sobre esperança. Unidos no partir do pão. É a unidade da fé, a unidade da santidade, a unidade do amor, a unidade da graça, todos num só pensamento, numa só fé. Como Paulo disse que só tem um só Deus, uma só fé e um só batismo. Então, comunhão é unidade. E unidade é você estar no mesmo espírito. Ou seja, a igreja tem o Espírito Santo. O Espírito Santo traz a revelação da palavra. E a palavra me conscientiza daquilo que eu tenho que fazer na presença de Deus. E quando todo mundo está no mesmo espírito, nossa, a irmã Maria está querendo fazer visita. Nossa, eu também estou querendo, porque é o mesmo espírito que está ali comungando com a igreja. Nossa, o irmão João quer fazer um evangelismo. Veio isso no meu coração, é o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo que comunica para um, comunica para o outro. Isso é unidade da fé, unidade do Espírito. E nós precisamos viver esta unidade, queridos, esta unidade. Glória a Deus. E a igreja primitiva, além deles perseverarem na doutrina, eles perseveravam na comunhão, ou seja, todo mundo ligado com Deus, todo mundo ligado com Deus. O Espírito Santo comungava com eles em tudo, e às vezes a gente percebe em algumas igrejas a divisão. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um vê de um jeito, outro vê de um outro. E é sempre aquela peleja, é sempre aquela divisão. E onde está a unidade? Onde está a unidade? Onde está o Espírito que mostra para um testificar no outro? Claro que sempre vai ter 2 ou 3 que não tem o Espírito para resistir. Agora a igreja toda está sempre se batendo porque está faltando unidade. E a unidade, ela tem que estar atuando no seio da igreja. A unidade do Espírito, como está escrito na Bíblia. Ou seja, a unidade do Espírito Santo. Coloca aí nos comentários. Para vivermos em comunhão, precisamos da unidade do Espírito. Agora coloque Espírito com E maiúsculo, porque não é o seu Espírito, é o Espírito Santo. Coloca aí, para vivermos em comunhão, precisamos da unidade do Espírito. Alabaracamanávia, ô glória! Essa história de unidade do Espírito é muito lindo, muito lindo. Através das lives, eu tenho ganhado filhos novos na fé e esses dias eu orei a Deus, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. E uma filha minha espiritual da Alemanha, ela disse assim, que o Espírito Santo falou com ela,
Esse mês eu vou mandar uma oferta, não vai ser para a igreja não, vai ser para o pastor Wellington, a pastora Raquel. Aí ela mandou um áudio e falou isso. Eu digo, o Espírito Santo comungou contigo, porque esse mês eu me apertei e eu estava orando para Deus enviar. Aí ela mandou pela Oeste Únior e tal, eu fui, saquei. Aí a pastora Sara, pastor Carlinhos, a pastora Sara estava em São Paulo. Aí ontem ligou para mim, eu não vi na hora que ela ligou, ela mandou um áudio pedindo o número da conta que Deus mandava ela dar uma oferta para mim e para Raquel. Eu digo, olha o Espírito Santo aí comungando. Sabe o que é isso? Unidade do Espírito. Isso é unidade do Espírito. Então nós precisamos viver em unidade do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele comunga a mesma fala. A mesma fala. E eu amo essa unidade do Espírito. Algumas vezes eu fui pregar em algumas igrejas e o Espírito Santo falou comigo, vá com a roupa bege. Aí a pastora Raquel também ia comigo, aí ela botava uma roupa também tipo da cor da minha. Quando a gente chegava na igreja, as flores, a farda das irmãs, que era congresso de senhoras, tudo bege. Sabe o que é isso? Unidade do Espírito. O Espírito Santo sabia que lá era tudo bege, eu não sabia, a pastora Raquel não sabia, mas ele nos tocava para vestir uma roupa daquela cor. Quando nós chegava lá, até a unidade era testificada até na cor da roupa. Agora, por que Deus faz isso? Porque Deus quer confirmar para aquela liderança que Deus colocou no coração tudo bege, que aquilo que veio no coração dela veio de Deus, que foi a direção de Deus. E quando a gente vê a construção do tabernáculo, da Arca da Aliança, você vê que o próprio Deus era que escolhia as cores, os panos, os materiais, os ouro, as pratas, entendeu? Decamastrui, decamandaste, remi cantonai. Porque Deus, ele é fiel, ele é grande. Glória a Deus. Eu gosto muito de vestir social. Mas eu já fui para alguns lugares que Deus falou comigo. Você vai de tênis, calça jeans e colocar um terno. Quando eu chego no local, eram eventos tipo retiro, né? Várias igrejas, os pastores tudo batista e presbiteriano, tudo de tênis, de calça jeans e um terno. Aí o Senhor falou, é porque eu quero que você esteja na mesma unidade que eles. Então, isso é a unidade do Espírito. O Espírito Santo, ele nos guia nas pequenas coisas. Eu já vivi muita experiência, inclusive em Jerusalém, de Deus falar comigo, vai naquelas lojas lá. E eu já ir direto, não saí mais comparando loja com loja em relação a preço. Já fui naquela que Deus mandou. Aí comprei lá e comprei muita coisa. Aí depois a equipe que estava com a gente falar, nossa, eu comprei isso mais caro, eu comprei isso mais... Você comprou na onde? Eu e a pastora Madalena. Então, eu já tive muita experiência, essa foi em Jerusalém, mas eu tive muita experiência na Europa. Deus já ir direto na loja que Deus mandava, e era naquela loja que estava a promoção e até a qualidade também. E nas outras tinham as mesmas coisas, mas um pouco mais cara. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai comungar conosco. Vai comungar conosco. E é muito lindo, porque antes das coisas virem até nós, o Espírito Santo às vezes quer nos comungar. Mas nós, para ter essa comunhão com o Espírito Santo, nós temos também que estar em comunhão com o próximo, porque a unidade do corpo traz a unidade da fé.
A unidade da fé, a unidade do corpo, o corpo é a igreja. Somos um membro um dos outros, né? Então, a união da igreja vai trazer a comunhão com o Espírito Santo. A unidade da fé, a unidade do Espírito. Dá para entender? Alabaraste que me assuide como névia. Glória a Deus. E outra coisa também que eu acho tremendo é que às vezes, antes de uma ovelha minha vir me falar de um assunto, o Senhor já me comulga antes. E ali Deus já me dá a resposta para a ovelha. Então, queridos, é muito bom. E a ovelha ali voltar atrás, né, com a sua forma de ver, de pensar, e entrar na direção do pastor, porque foi a direção que Deus deu para ela. Então, tudo isso é o quê? Unidade do Espírito. É muito bom. Você está em comunhão com o seu pastor, você está em comunhão com a sua coordenadora, em comunhão com o seu professor de escola dominical, em comunhão com o seu parceiro de intercessão, em comunhão com o irmão da igreja, porque através disso o Espírito Santo atua. Daraca mandaste que me dai. Oh glória, Deus está fazendo maravilhas, irmão, nessa noite. Aleluia. E no partir do pão, se eu tenho comunhão espiritual com meu irmão, eu também tenho sensibilidade, quebrantamento espiritual para dividir o meu pão com meu irmão. Porque não existe essa de eu ter comunhão espiritual com o meu próximo e não dividir o meu pão com ele. Porque o partir do pão é justamente o resultado de uma comunhão entre irmãos. O partir do pão, nós temos que aprender a ser bondoso, benigno para com o próximo. Temos que aprender a fazer boas obras. Tiago disse que a fé sem as obras são mortas. Então nós temos que ter essa comunhão que vai trazer o partir do pão. Partir do pão. E eu já vivi isso várias vezes. O que eu mais ensino para as minhas ovelhas, desde 1996, dá sem ter, para ter para dar. Eu sempre ensinei a dividir o pão. Eu sempre ensinei a ajudar o próximo, porque é algo que eu sempre vivi. Coloca aí nos comentários. Dá sem ter para dar. Coloque aí. Dá sem ter para dar. Amém? Coloca aí nos comentários. E eu tenho vivido isso até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Quanto mais eu ajudo, mais eu sou ajudado. Quanto mais eu semeio, mais eu colho. Porque nós temos que viver esse princípio. Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Ele disse, dai e vos será dado, com uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esses dias mesmo, eu coloquei diante do Senhor algumas coisas e Deus mandou. Por exemplo, eu gosto muito de sabonete da Natura. Aí Deus usou a evangelista Sônia, aqui da sede, e mandou uma caixa de sabonete da Natura, entregou para a pastora Raquel. Então Deus é fiel, é fiel. Quando algo está para faltar, Deus manda, não porque eu peço, mas porque o Espírito Santo comunga. Então, o partir do pão também é comunhão. É comunhão. Uma vez, o Espírito Santo falou comigo, você vai dar esse perfume para o meu servo. Aí, aquele servo estava lá, sem perfume. Jesus, eu quero um perfume. E Deus mandava eu dar o quê? Um perfume bom.
perfume, desses que vêm para mim da Europa, que eu trago da Europa quando eu vou, né, importado. Então, é muito lindo, porque o partir do pão tem tudo a ver com a comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala para você que tem aquele irmão que está precisando daquilo. Tem aquele irmão que está necessitando daquilo. E isso faz parte da comunhão. O partir do pão faz parte da comunhão. Coloca aí nos comentários. O partir do pão faz parte da comunhão. Pode colocar. Alabaracoma shuri nehev adeca mastro. Grande. Por exemplo, Deus tocou numa irmã para dar para o Melquisedeque tudo da natura. Shampoo, óleo, um monte de coisa. Só que estava faltando um tipo lá de loção, que eu até esqueci. Aí no dia que o irmão Eduardo e a irmã Leiliane, que são aqui da sede, que eles foram presentear o Melquisedeque, ela trouxe da mesma linha da Natura, ou foi Natura ou foi Boticário, eu confundo um pouco. Da mesma linha, ela trouxe a loção que faltava naquela linha de produtos que a irmã tinha mandado para o Melquisedeque. Então, esse partir do pão, ele é direcionado pelo Espírito, porque o Espírito Santo vai tocar em você, para você dar aquilo que realmente é cabível para a necessidade daquela pessoa, ou para honrar aquela pessoa. Porque quando você dá algo para uma pessoa, não é só pela necessidade, é também para honrar, né? Eu tenho aqui a doutora Eliane, sempre quando é meu aniversário, ela diz, eu tenho que honrar o pastor. Aí ela compra algo assim para me honrar. E ela já usou essa expressão algumas vezes, eu acho muito bonito. Para honrar. Por exemplo, segunda-feira, depois eu vou dar um testemunho de segunda-feira que Deus fez na vida da equipe que veio aqui. Segunda-feira eu fui atender essa equipe que queria a oração, né? Pelo pastor deles que estava de Covid e não saía do hospital, nem tinha melhora e nem saía do hospital de jeito nenhum. Eles preocupados porque o pastor não saía do hospital. Aí foi um mover muito grande aqui na igreja, né? Eu recebi eles lá em cima na igreja e Deus me usou tremendamente assim, fazendo na vida do pastor, né? O pastor no hospital e Deus me usando assim profundamente. Eu vou dar o testemunho no final da live. Aí daqui a pouco Deus toma aqueles vasos tudinho marchando. E era uma marcha tão sobrenatural, tão cheia de Deus, que cada pisada que eu ouvia, Deus falava: filho, sabe o que é isso? Eu enviei aqui os meus anjos para dizer que eu estou demarcando esse território e esse lote é seu. Olha eu demarcando aí o território. Aí nisso, né, veio uma senhora que estava no meio daqueles vasos, era 8 pessoas. Ela veio marchando. Eu estou falando contigo e você está entendendo. Você sabe o que eu estou fazendo aqui. Eu estou nesse negócio. Aí tal. Aí depois do mistério todinho, aquela senhora abriu a bolsa dela e me deu 10 reais. Aí eu digo: amém, minha irmã, ô glória. 10 reais. Aí, quando foi hoje, eu tinha que pagar umas contas, ainda tem outras, né? Deus está provendo, glória a Deus. Aí, quando eu fui fazer as contas, estava sobrando 10 reais. Aí eu digo: eita, tá faltando 10 reais. Aí eu tinha esquecido, né, os 10 reais que a irmã deu. Eu coloquei até em cima de um móvel assim. Aí o Espírito Santo falou comigo: os 10 reais que aquela senhora deu. Eu digo: meu Deus, é mesmo. Aí fui lá no móvel, peguei os 10 reais. Eu digo: olha aí, o Espírito Santo tocou nela para me dar 10 reais, porque Deus sabia que quando eu fosse calcular aquelas duas contas, o dinheiro que eu tinha, ainda faltaria 10 reais para completar. Então, esse partir do pão
faz parte da unidade do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos direciona até para ajudarmos. É forte. Amém? E nas orações. Agora, olha que palavra linda. Depois que eu persevero na doutrina, que eu tenho comunhão com a igreja, que eu vivo o partir do pão, aí eu vou viver nas orações. Porque às vezes tem gente que ora, mas não tem atitude de ajudar, não tem atitude de viver o amor com o próximo, de perdoar o próximo. E as orações só vai ser eficaz se eu viver a comunhão e o partir do pão. Que primeiro, comunhão. Claro que primeiro é a doutrina, né? Mas eu estou falando em relação à unidade. Primeiro comunhão, depois partir do pão. E depois o quê? E conjunção. E conjunção nas orações. Aí tem crente que quer orar, mas na hora de ajudar não ajuda. De ofertar não oferta, de dizimar não dizima. De ajudar na cesta básica não ajuda. Na hora de perdoar o próximo não perdoa. Na hora de suportar o próximo não suporta. Na hora de amar não ama. Sabe por quê? Porque ainda está em falta diante de Deus. Não adianta eu orar e eu não viver a comunhão e o partir do pão. Amém, queridos? Agora, quando eu vivo em comunhão, quando eu vivo o partir do pão que eu oro, minha oração é eficaz. As minhas orações, a primeira coisa que as minhas orações faz é me converter. É me transformar. E quando eu oro pelo próximo, Deus também abençoa, Deus também salva, Deus também transforma, Deus liberta. Minha oração é carregada de poder, tem unção, Deus faz. Darabacamachandarápia, porque eu vivo um evangelho de unidade, de comunhão, eu vivo um evangelho de verdade. Arabachandai, canto naramanai. Igreja, se levanta como igreja, porque é hora da igreja ser igreja. Oh, glória! Coloque aí nos comentários. É hora da igreja ser igreja. Coloque. É hora da igreja ser igreja. Chega de brincar de igreja. Chega de brincar de ser crente. Vamos ser igreja de verdade. Glória a Deus. Em cada alma havia temor. Claro. Se eu persevero na palavra, a palavra faz com que eu tema a Deus. Se eu vivo em comunhão com o meu próximo, porque eu tenho o temor de não ferir o meu próximo. Se eu reparto o meu pão, porque eu tenho o temor de não ser negligente com alguém que eu posso ajudar, mas não ajudo. Se eu persevero nas orações, as orações vão me levar para mais perto de Deus. As orações vai me revelar a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor. É claro que o temor vai estar na minha alma, porque está escrito aqui, em cada alma havia o temor. Antigamente, quando o Espírito Santo tomava um vaso em profecia no meio da igreja, a igreja ficava assim, ó. Hoje em dia é Deus usando o pastor em profecia, é Deus usando o pregador em profecia, é Deus usando o vaso em profecia, e o povo nem discerne que é Deus falando. Se levanta para ir beber água, se levanta para ir no banheiro. Irmão, eu já observei aqui na igreja que eu pastoreio. Tá todo mundo tranquilo. Aí Deus começa a usar o vaso mesmo de verdade. Aí eu vejo 2, 3 crentes se levantar para beber água, se levantar para ir no banheiro.
E eu digo, meu Deus, esse povo não está vendo não, que Deus está falando e que eu tenho que ter temor ali. Temor reverencial. Quando Deus fala, a terra se cala. Quando Deus fala, a terra para. Cadê o temor? A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Cadê o temor? Deus fala através do profeta, dizendo: se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou Senhor, aonde está o meu temor? E Deus está falando: se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Alá naracamadori mini comandai astec mintria terra manto. Se eu sou Senhor, aonde está o meu temor? Eu temo quando Deus fala. Esses dias mesmo, uma pessoa católica me pediu oração pelo primo que é pastor. Estava de Covid, tinha outros problemas de comorbidades. E Deus me tocou. Eu ainda orei para Deus curar tudo, mas Deus me tocou que ia levar, porque estava pronto, né, para ir. Aí quando foi depois, não sei se foi de 2 ou 3 dias, a irmã católica mandou o áudio dizendo que ele tinha partido naquela hora. E eu tenho temor. Eu nem passei para ela, só passei depois. Por quê? Porque eu tenho temor. Nós temos que ter temor. Até para a gente falar algo em nome do Senhor, nós temos que ter temor. Tem pessoas que têm uma euforia para profetizar, eu não tenho. Só quando Deus me usa mesmo e me mostra. Fora isso, eu oro normal. Esses dias mesmo eu orei por não sei quem. Aí a pessoa ficou insistindo comigo, queria que eu profetizasse. Eu digo, não. Eu orei, clamei. Irmão, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Só de uma pessoa disponibilizar do tempo dela para orar por nós é uma grande bênção. Porque quando eu coloco uma pessoa apresentando ao Pai em nome de Cristo, ali a pessoa já está sendo abençoada. Agora, quando Deus quer falar, não precisa forçar o vaso não, Deus fala. Quando Deus quer revelar, Deus revela. Quando Deus quer usar, Deus usa. Glória a Deus. Porque é Deus quem faz todas as coisas. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Repare só, para a igreja viver uma explosão de milagres, de poder e de sinais, primeiro nós temos que ter o temor. O temor de quê? Na doutrina. O temor em quê? Em amar o próximo. O temor de quê? De viver no partir do pão. O temor de quê? De ter uma vida de oração. Né? Aquele temor que vai nos santificar, que vai nos aproximar mais de Deus. Aí quando a igreja está alicerçada nesses princípios, aí tem sinais e maravilhas. Jesus salva, Jesus cura, Jesus faz prodígios, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus faz milagres. Alabará contra que me dai, terra de mistério, glória a Deus, aleluia. Porque Deus é grande e Deus quer fazer maravilhas, amados. Pessoal que estiver aqui na segunda-feira, depois da live dos milagres, eu fui atender lá na igreja. Era a esposa do pastor de Andrade, pastora, e uma equipe que veio com ela, a Irmã dos Anjos. A Irmã dos Anjos estava preocupada porque a igreja estava orando pelo pastor e o pastor não recebia alta, e o pastor de Covid, aquela coisa toda. E ela disse assim, pastora, vamos lá no pastor Wellington. E nisso a Irmã dos Anjos me conhece há anos, da época que eu pregava na Batista Rio de Vida. E a esposa do pastor de Andrade me conhecia também, que eu já preguei muito no Riacho Fundo, na Igreja de Deus. E ali eles vieram com a equipe. E na hora que nós fomos orar pelo pastor de Andrade, o Senhor me mostrava
o Senhor visitando as células dele, porque a infecção causada pelo novo coronavírus, o Senhor me revelava que era para ficar uma infecção generalizada. Só que Deus falou que não, que estava visitando as células e desinfeccionando e derramando óleo. E foi um poder tão grande, irmão, uma unção tão linda na terra. E ali nós orando para que naquele momento aquilo que Deus estava fazendo ali fosse testificado lá no pastor. E quando foi hoje, quer dizer, isso foi segunda noite, né? Terça, quarta. Quando foi hoje, mandaram para mim o vídeo e a foto do pastor saindo do hospital, recebendo alta, e ele lá com a plaquinha: eu venci a Covid-19. Aleluia. Porque o Deus que revelou o que estava fazendo na segunda fez. Aleluia. Glória a Deus. E eu estou feliz porque é muito testemunho. Alabaracan, taramanagasui, de como narabias te que me assui, de como narabias terre sou. Deremianda sobre Naia, continue curando os enfermos, Jesus. Continue curando, meus senhores infectados. Continua, Pai, repreendendo este coronavírus, as variantes do coronavírus. Cura os enfermos, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua grandeza. Show! Ande, cante nesse remicanto. E olha, Deus está me dizendo que está fazendo milagres, viu? Você que está pensando em milagre, eu não sei qual é o seu milagre, não sei se você está com uma depressão profunda, se está com pânico, se está com Covid-19, se está, aleluia, precisando de um milagre financeiro, com doenças, eu não sei se tem demônio amarrando sua vida, se tem demônio prendendo a sua vida, eu não sei. Mas Deus hoje, Tarabashurinaia, Deus hoje, Tei Karabadagachemenegai, está fazendo milagres. Olha os milagres de Deus aí na sua casa, no seu lar. Olha aí a ação efetiva de Deus trazendo cura, libertação, porta aberta. Olha Deus resolvendo problemas na família, no casamento. Olha Deus destruindo a força do inimigo. Olha Deus repreendendo a contenda, o laço, a barreira. Olha Deus repreendendo o mal aí. Olha Deus quebrando a fúria do inimigo. Olha Deus operando milagres. Arabadagachubinarábia, oh glória. Tem alguém que está com um parente e esse parente está para amputar uma perna, é problema de diabetes. Deus manda dizer para você que a perna não vai ser amputada. Deus manda dizer para você que não vai ter amputação. Terra é canto, ricalamachubiandaramanagai. Oh glória, aleluia, 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 aleluia. Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus. Andarabacamachubrinaraste, Andarabacamanai. Deus está visitando os hospitais, Deus está visitando as UTI, Alabachurinai. Aqueles que estão entubados, Deus está visitando, Alabaracanto, Andaraiaste, cantou, de pra sui de comanaste. Tem crente aí que Deus vai envolver no mistério de fogo. Tem crente aí que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Arabadagachai. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Tem uma pessoa aí que você está com um parente seu, está em coma, está inconsciente há dias. Deus vai desacordar ele hoje. Decamanai. Deus vai desacordar. Labarasubinai. Decamachobrinarasté. Olha aí Deus fazendo um milagre, um decanturamanai. Olha Deus fazendo coisa grande e profunda. Decamastui, decamassé. Tem uma serva de Deus que está passando uma perseguição muito feia. A lava subra é com uma pessoa e você está até com medo porque essa pessoa está colocando medo em você. É algo até de ameaça. A lava subra, mas Deus manda dizer para essa serva de Deus que Deus está soprando essa pessoa da sua vida. O Senhor diz: eu sopro o ímpio. Ei, charamanai.
andará sobre terra e sou, andará praias térricas, andará, é mistério do Pai, é mistério de Deus, cante, cante, andará baixo brinarauí, ande camastro e de provas nai. Tem uma mulher aí que está com a enfermidade, você não tem condição de estar em médico, aleluia, glória a Deus, era uma enfermidade que ia se agravar e você ia ter que fazer uma cirurgia, mas Deus me revela que você tem medo de fazer cirurgia e que você não é muito de ir no médico, mas Deus vai lhe visitar uma de manhã e Deus vai fazer com que o seu organismo coloque a enfermidade para fora. É algo tipo um caroço, eu não sei se é mioma, eu não sei se é cisto, se é câncer, eu não sei. Eu sei que é algo como se fosse um caroço. O seu organismo vai ser visitado pelas águas do Espírito e o seu organismo vai expelir para fora. E o Senhor vai dizer assim, sou eu quem faço essa cirurgia. Surpreende como anaia de que me aste deplion derbimintria de camastro e de camai. Ande neste remicanto, nesse remanaço e neste remanai. Terra de mistério, tem uma mulher grávida, Deus está abençoando, viu? Deus me mostra uma mulher grávida, Deus está abençoando, o seu parto vai ser maravilhoso, Deus vai lhe guardar não só dessa pandemia, mas de todo o mal. Tira o medo do seu coração, mulher, tira o medo, Deus vai abençoar o parto, o nascimento da criança, vai ser tudo maravilhoso, viu? É uma mulher que está grávida, que, aleluia, que vai estar diante dessa live, ou já está, não sei. Deus está fazendo uma grande remecanto, naramanaia, subrinai, tirando um medo assim excessivo, viu? Um medo assim que perdura. Deus está te clamasto e decamanai, tirando de praias té, canturamanaia, subriandarábia. Semana passada eu tive um sonho em relação a aposentadorias. E o sonho foi de madrugada. Quando foi de manhã, eu não sei se foi de manhã, foi. Aí eu recebi um WhatsApp da mãe da diaconisa Dani, aqui da sede. A mãe dela mora em São Conrado, Alagoas. São Conrado, Alagoas. E eu vim orando pela mãe dela para se aposentar. E quando foi naquele dia, ela mandou um zap para dizer que foi aposentada. Aí depois outra amiga minha também do Nordeste confirmou a aposentadoria. Aí Deus falou comigo, o sonho. Aí Deus falou assim, você vai falar na live que eu estou liberando aposentadorias. Aquilo que estava difícil, que estava tendo impossibilidades até do próprio governo, de tantas coisas. Deus falou para mim que está liberando aposentadorias. Alaba subrinai asteme comanácia. Sou missionário Ilha da Bahia. Pastor André me levou aí uma vez. Um forte abraço. Eu me lembro do missionário Ilha. Eu me lembro. Eu acho que foi até a missionária Marli da Alemanha que indicou o senhor aqui. Já tem anos. Amém, missionário. O Senhor é contigo. Deus te abençoe grandissimamente. Glória a Deus. Alabaracamanso de proxnai entre bios torimi conderebiono. Teve uma serva de Deus que é mulher de oração. Deus está me mostrando. Você teve uma revelação de madrugada. Lehemia dorocomandai asteria ou decomuteria. E foi algo assim que você não discerniu a visão de Camastere me anda sobre Camanaia, mas Deus manda falar de Canchonepriasté para esta mulher que teve a visão de madrugada, de Camastro e de como terra manto, que o que você viu foi muito simbólico, muito simbólico.
mas ele manda lhe dizer, Labaracamaste, anda sobre Naiassou, que tem a ver com o despertamento da igreja. Aí agora, com essa mensagem que eu estou passando pelo Espírito de Deus, que o que você viu tem a ver com o despertamento da igreja. Você agora vai entender a visão. Amém? Glória a Deus. Minha mente é boa, irmão. O missionário William está confirmando que ele colocou isso. Eu me lembro que ele tem um testemunho do olho, né? Do olho. Eu lembro de tudo. Irmão, eu tenho uma mente boa, viu? Tenho uma mente boa. Eu tenho experiências de 96. Eu lembro com todos os detalhes. Graças a Deus. Glória a Deus. Alá, Yadé, Heremianda, Subrenerg, Yadai, Astor. Pai, apresentamos todos os ouvintes da live, os pedidos de oração das lives anteriores, os pedidos de oração dessa live. Pai, vamos orar a semana toda, vamos orar, Senhor, as próximas madrugadas, os próximos dias, e acreditamos que essas pessoas serão alcançadas. A minha alegria é porque teve pessoas das lives antigas que disse, pastor, Deus me abençoou, viu? Eu fui abençoado com aquela pregação, fui abençoado com aquele estudo, eu fui abençoado com aquela revelação que Deus te deu, e isso é o que nos alegra, que a tua palavra, Senhor, não volta vazia. E o Senhor tem alcançado vindas com poder, e o teu nome tem sido glorificado, meu Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu te louvo, Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor vai continuar operando maravilhas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queria falar para os irmãos que a live da palavra é às terça-feira, às 20 horas. Eu aguardo vocês próxima terça-feira na live da palavra. E sábado, às 20 horas, live dos milagres. Então, a partir de sábado, o dia oficial da live dos milagres agora é sábado. Não vai ser mais domingo às 15 horas da tarde. Vai ser sábado às 20 horas da noite, live dos milagres. Amém? Deus abençoe a todos. Eu aguardo vocês aqui no Facebook, sábado às 20 horas. Não esqueça de ir lá no YouTube. Irmão, curta as lives antigas que você ainda não curtiu. Compartilhe as lives antigas. Tem tanta gente pedindo para mim as lives antigas. Então vá compartilhando. Vá lá no YouTube, se inscreva. Divulgue o nosso canal do YouTube para outras pessoas. Vocês que não conhecem o nosso trabalho, vai lá no YouTube. Se você não tiver o link, eu te mando pelo Message ou então pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é 61 981 41 5213. Então vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, é uma benção. Lá no YouTube nós tem todas as lives, desde de março do ano passado, no início da pandemia, até os dias de hoje. Nós não parou com as lives e Deus tem feito maravilhas. Glória a Deus. Amém. O missionário William da Bahia está dizendo que lhe acompanho sempre, tive aí em 2010, vi Deus lhe usando e continua usando poderosamente. Amém. Obrigado. Irmã Cristina, dá um abraço na irmã Teté e todo mundo, né? Eu fiquei sabendo que Deus escolheu a irmã Rosa, né? A irmã Rosinha ali, uma benção. Dá um abraço na sua família, viu? Cristina, glória a Deus. Então, amados, vão no YouTube, tá bom? E essa live aqui, compartilha no Facebook, nos grupos, no Message, tá bom? Eu vou empretar a bênção apostólica. Amanhã, culto presencial aqui na sede, às 19h30. Vai estar pregando o pastor Márcio Henrique de Maceió, Alagoas. Amém? E sexta-feira, a oração de 8 às 9. E domingo, às 19h30, culto dos milagres aqui na sede, tá bom? Às 19h30. Eu vou empretar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Jesus ama vocês
E eu também tenho uma boa noite na paz do Senhor.